Olá pessoal, vamos agora para a nossa segunda aula desse bloco de ensino remoto de parasitologia, no qual vamos agora falar da doença teníase e da doença cisticercose. São duas doenças com manifestações clínicas diferentes, com formas de transmissão diferentes, porém causadas por uma mesma espécie. Uma causada por uma forma do ciclo de vida e a outra causada por outra forma do ciclo de vida. Nós vamos entender isso direitinho. Vem comigo aqui nessa aula. Então, tanto a teníase quanto a cisticercose são doenças causadas por a mesma espécie. Tênia solium ou Tênia saginata. São duas espécies de plateumintes. Ok? São membros do grupo dos plateumintes, mas um grupo diferente daqueles que está dentro de Schistosoma mansoni. A teníase é conhecida basicamente por solitária, popularmente por solitária aqui no Brasil, e a doença, gente, causada pela infecção, pelos sintomas causados pelo verme adulto. Então, são manifestações clínicas causadas por consequência da ação do verme adulto. Enquanto que a cisticercose, também conhecida no Brasil como canjiquinha, é uma doença, são manifestações clínicas causadas pela infecção da larva, que a gente chama de cisticerco. Então, o que causa uma doença é uma forma de vida, o adulto, a teníase é causada pela consequência da ação dos adultos, e a cisticercose é a doença causada pela ação do cisticerco, que é uma forma larval. O ciclo é heteroxeno, né? Então ele tem fases que ocorrem em vários hospedeiros, sendo um homem o local onde vai ocorrer o quê? A reprodução sexuada. E os hospedeiros intermediários são o porco, no caso de Tênia solium, e o boi, né, os bovinos, no caso de Tênia saginata. Tá? Existem outros hospedeiros intermediários que não se desenvolvem tão bem quanto nos suínos e quanto nos bovinos. Por exemplo, cachorros, gatos, macacos, né? Inclusive a própria larva, né, o cisticerco, não se desenvolve tão bem no homem como se desenvolve, por exemplo, no suíno ou no bovino, apesar de causar manifestações clínicas. Existem três tipos morfológicos para Tênia solium ou Tênia saginata, sendo que existem algumas diferenças morfológicas entre as espécies. Os ovos é uma dessas formas que não tem diferenças entre as espécies. É indistinguível diferenciar os ovos de Tênia solium e de Tênia saginata. E eles são bem característicos, porque eles possuem o quê? Uma capa protetora de quitina muito típica. Então, quando você vai fazer o exame de fezes, você vê que é típico essa diferença da capa aqui, ó, essa capa protetora nos ovos de Tênia, que são esféricos e tem essa capa protetora que os outros não têm. A outra forma é a forma larval, é o cisticerco. O cisticerco é uma estrutura formada por uma porção anterior, por um pescoço anterior, que pode estar projetado para fora do corpo ou invaginado, ou seja, voltado para dentro do corpo. A gente encontra essa forma, a larva, o cisticerco, nos hospedeiros intermediários, né, no porco e no boi, mas elas podem infectar também outros primatas, cachorro, gato e inclusive o homem. O homem é uma das formas do qual a larva pode se desenvolver, mas que não se desenvolve tão bem quanto no boi e no porco. No homem, ela tem um tropismo, a larva tem um tropismo para tecido muscular, tecido nervoso e os olhos. E a última forma é o verme adulto, né? E o verme adulto é a que causa maior problema para o homem e é onde ele se desenvolve melhor no homem. Então, o homem é o hospedeiro mais
no qual o verme adulto se desenvolve melhor. Então, o verme adulto pode ter centímetros de tamanho, a gente vê que a gente está falando de um verme animal, a gente está falando mais de protozoário, e o corpo é formado pela região da cabeça, que a gente chama de escólex, que nessa região anterior a gente encontra o quê? As 4 ventosas. Após esse corpo, esse escólex, a gente tem uma região mais grossa que é o colo, e a partir daí o corpo é totalmente segmentado em partes chamadas de estróbilos, ou seja, regiões do corpo que se repetem, né? E essa região é repleta de quê? De proglótides. Então, o que são as proglótides? São essas estruturas aqui, que são formas do corpo que se destacam e são formadas praticamente por quê? Por órgãos reprodutores que ficam cheios de ovos ali dentro. Então, esse tegumento da proglótide, ou seja, esse tecido que revolve a proglótide, é que vai realizar a nutrição, vai ser responsável pela nutrição desse tecido. Então, esse tecido é montado para ser autossustentável dentro do corpo. E esses nutrientes são, lógico, providos lá pela região da cabeça, enquanto essas proglótides são formadas. Onde que a gente encontra, então, o verme adulto? A gente encontra no tubo digestivo do homem. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem a região do escólex, o colo, e à medida que o corpo vai formando, a gente tem a região das proglótides, e à medida que as proglótides vão ficando mais para a região posterior do corpo, elas vão ficando maduras e cheias de ovos, capazes de destacar, geralmente junto com as fezes. Aqui só mostrando algumas diferenças entre as espécies, eu vou falar disso mais lá na aula prática. Então, essa cabeça, o escólex de tênis sólido e tênis saginata, grande diferença delas é a presença do rostro, que é uma espécie de coroa de espinhos que fica em cima da região apical ali do escólex, em tênis sólido, né, parecendo um sol. E tênis saginata não tem essa região, né? Outra diferença ali é a presença das ramificações das proglótides. As proglótides de tênis saginata são mais ramificadas do que em tênis sólido, né? O cisticerco também apresenta regiões de espinhos em tênis sólido, e também cisticercos que vão gerar a tênis saginata também não tem esses acúleos, esses espinhos. Há uma discussão se a larva de tênis saginata consegue colonizar o homem ou apenas a larva, o cisticerco de tênis sólido, que é capaz de infectar o homem. Porém, há essa discussão aí. E os ovos, como eu já tinha falado, não há diferenças entre os ovos de ambas as espécies. Bom, então o ciclo biológico é relativamente simples. Então, o homem se infecta de 2 formas, e aí isso que vai determinar qual doença que ele vai se desenvolver. Então, quando o homem se alimenta de carne mal passada, de porco ou de boi, e se o porco está contaminado com cisticercos, que são as larvas, a carne, o tecido muscular no qual as larvas têm tropismo, vão estar presentes nessa carne. E o homem, ao ingerir essa carne, vai liberar o cisticerco, ou seja, a larva dentro do seu intestino. Essa larva, quando chega ao tubo digestivo, o que vai acontecer com ela? Ela vai se desenvolver no verme adulto e vai se aderir à parede do intestino delgado e se desenvolver ali. Ela se desenvolve e, à medida que as proglótides vão formando aquelas estruturas cheias de ovos, à medida que elas vão se amadurecendo, chegando na parte posterior do corpo, elas vão se desprendendo e sendo liberadas nas fezes. Nas próprias fezes, essas proglótides repletas de ovos vão liberar os ovos, de maneira que a pessoa infectada libera no ambiente, junto com as fezes, várias proglótides e ovos naquele ambiente. O bovino ou suíno se contamina com os ovos. E ao ingerir os ovos, o que vai acontecer?
ele ingere os ovos, se desenvolve ainda no seu intestino a larva, e essa larva vai migrar, vai atravessar a parede intestinal, vai passar pelo sistema circulatório e vai migrar para os tecidos que tem tropismo, que é olhos, tecido nervoso, tecido muscular, e vai se alojar na forma de cisticerco nesses órgãos. E o homem se infecta também pela ingestão de ovos. E quando ele se infecta com a ingestão de ovos, ele vai desenvolver a cisticercose, ou seja, ele vai acontecer com ele da mesma forma que acontece com o porco. Ele vai ingerir o ovo, a larva vai se desenvolver no intestino, perfurar a parede do intestino, migrar via circulação sanguínea até os órgãos que ele tem tropismo. Sistema nervoso, músculos e olhos. E aí ele vai desenvolver essa cisticercose. Então, o homem desenvolve teníase quando ele come a larva que está presa no músculo do boi ou do porco. O homem desenvolve cisticercose quando ele ingere ovos. E aí ele vai desenvolver a larva que vai migrar para os órgãos que ele tem tropismo. Então, o homem só se infecta pelo ovo se ele faz o papel do porco, se ele ingere o quê? Os ovos que estavam nas fezes. Quando ele ingere a carne de porco, a carne de boi mal cozida, ele vai ter o quê? O desenvolvimento da larva no verme adulto. Então, a transmissão da teníase, gente, é através da ingestão da larva, do cisticerco. Através de quê? Da ingestão de carne mal cozida contendo cisticerco. E o homem vai ter cisticercose quando ele ingere os ovos. Né? E como que ele consegue ingerir os ovos que estavam nas fezes de outra pessoa? Né? Através de água e alimentos contaminados, né? Através de autoinfecção externa, ou seja, levar os ovos das próprias fezes à boca, né? Com maus hábitos de higiene, principalmente crianças. E um caso muito raro é quando tem uma autoinfecção interna, quando o conteúdo intestinal ali volta para a boca, etc. Isso é muito raro. Evolução da teníase. Então, a teníase, que é a doença clássica, né, a mais comum, porque é a ação do verme adulto, e é o verme adulto que tem uma relação de parasitismo mais efetiva com o homem. Quando a pessoa ingere essa carne mal cozida, os cistos vão se transformar nos adultos do intestino delgado. E lá, eles vão se aderir à parede do intestino. Então, depois de 3 meses da infecção com a carne mal cozida, eu já tenho vermes adultos liberando proglótides de ovos nas fezes. Né? E qual que é o problema decorrente do metabolismo desses vermes adultos? A primeira coisa é o quê? É uma competição nutricional com o hospedeiro, porque são vermes grandes e, apesar de se chamar de solitária, na verdade você não tem só um indivíduo, você pode ter mais de um indivíduo colonizando a parede do intestino. Então, eles vão fazer uma competição nutricional com o hospedeiro, com você. Então, além da competição nutricional, a ação do parasita ali dentro também pode causar respostas inflamatórias. Ele pode causar o quê? Pontos hemorrágicos devido à fixação das mitoses ali. E também o metabolismo desse parasita ali liberando moléculas pode também causar reações imunológicas. Então, os pontos hemorrágicos, mais a liberação de antígeno decorrente do metabolismo do parasita, pode desencadear uma resposta inflamatória que, somada à competição nutricional, vai causar os principais sintomas das teníase. Quais são? Com relação ao efeito de competição, vai dar fraqueza, vai dar apetite excessivo, ou seja, a pessoa não vai estar saciada, né? E mesmo comendo mais, mesmo tendo mais apetite, ela vai ter perda de peso, porque ela está comendo não só para uma, para vários ali, né? Resposta imunológica, eu posso ter efeito da inflamação, né? Que é o quê? Um alargamento do abdômen por causa do inchaço local e dor. E o efeito da presença do parasita ali pode causar uma obstrução intestinal, causando prisão de ventre. Então,
os principais sintomas são decorrentes da falta de absorção de nutrientes. Agora, a cisticercose é mais problemática. Então, quando você ingere os ovos, esses ovos caem no intestino, passam, perfuram a parede do intestino, caem no sistema porta-hepático, passam para o fígado, coração, pulmão, artéria aorta e dali ele vai migrar para os tecidos onde ele tem maior tropismo, que são quem? Os olhos, tecido nervoso e o quê? E músculos. Ok? E ali o que vai acontecer? A presença desses organismos, dessas larvas, nesses tecidos, vai desencadear uma resposta imunológica no hospedeiro. Então, eu posso ter ação mecânica ali do parasita nos vasos do cérebro, né? Ele fica preso ali nos capilares, ele é grande, então pode causar compressão, obstrução, né? Eu estou imaginando que a gente está trabalhando com o cérebro, um rompimento de um vaso pode causar um derrame. Processos inflamatórios decorrentes do metabolismo do parasita ali também pode acontecer, causando pontos inflamatórios. E, decorrente desse processo inflamatório, eu posso formar um encapsulamento desse parasita que ficou ali, causando calcificações. Então, ele encapsula o parasita e calcifica aquele tecido, e aquele tecido está perdido. Então, essas manifestações geralmente são piores aonde? Quando ocorre a colonização do tecido nervoso central, né? Sistema nervoso central. Então, isso pode levar a crises epiléticas, hipertensão intracraniana, dores de cabeça, meningite, né? Decorrente de outras infecções, e até distúrbios psíquicos por causa do tecido nervoso afetado. Bom, quando eles atacam os músculos, a mesma coisa. Eu posso ter o quê? Formação de pequenos nódulos nessa região do músculo. Isso pode causar dor, fadiga muscular, né? Pessoas se cansam muito rápido. E câimbras também. Quando ele fica preso no tecido submucoso, vai formar o quê? Esses carocinhos que a gente consegue até apalpar. E quando ataca o coração, também pode causar palpitações, ruídos anormais, né? E dispneia. E a forma ocular é quando ele ataca o globo ocular, pode causar lesões da retina. Então, dependendo do estrago que o parasita fizer na retina, pode levar à perda parcial total da visão daquele olho infectado. Diagnóstico, gente, o clínico é impossível, porque pode parecer com um monte de coisa. Então, você pode ter suspeitas de acordo com a área de procedência, presença ou ausência de saneamento básico, os hábitos alimentares, se tem histórico, se a pessoa já teve casos de infecção por teníase, né? Então, isso ajuda a recomendar para onde? Para o diagnóstico laboratorial, que é o exame de fezes, é um teste de rotina. No caso da cisticercose, é o quê? É fazer biópsia dos tecidos, né? Se for músculo, etc. Cérebro. No caso do olho, é exame de fundo de olho e ressonância magnética para visualizar as calcificações. Então, existe teste diagnóstico também imunológico, porque a resposta específica contra aquele parasita pode ser medida. A distribuição desse parasita é global, então é uma doença intestinal que é veiculada por água e alimentos contaminados. Então, países que têm problemas com educação, saneamento básico e atendimento à saúde, né, tratamento chega muito depois do necessário, ocorre a disseminação e a ampla disseminação desse tipo de parasita. Então, locais onde tem hábitos de se alimentar carne de porco, de boi mal cozida, a chance é muito grande. Esses locais de péssimas condições de saneamento básico também aumentam as chances. Por quê? Porque ocorre o maior contato das fezes humanas com os animais hospedeiros intermediários, né? O boi e o porco. Locais próximos a criações extensivas de porcos também, né? Porque pode ter a contaminação das pessoas ali com as fezes do porco e pessoas também, contaminação da água e veiculação por moscas e baratas, etc. E faixas etárias como os hábitos de higiene pessoal, né? Por exemplo, crianças ou
os idosos que usam fraldas, é mais difícil de controlar a autoinfecção externa. Profilaxia, gente, vai servir para um monte de doenças intestinais causadas por parasitas, que a primeira coisa de sempre é tratamento dos doentes. Então, se você trata o doente, ele deixa de liberar ovos nas fezes. Controle sanitário dos abatedouros bovino e suíno, né, para dar a destinação correta das fezes. Saneamento básico é importantíssimo, né, para tirar o contato das fezes com água. E educação em saúde, né, gente? Para as pessoas conhecerem melhor a doença, vão ter melhores hábitos de higiene, principalmente com crianças. Os manipuladores de alimentos vão lavar bem os alimentos para evitar a contaminação também por ovos. Ok? E o tratamento, assim, são muito simples quando é teníase, né? São drogas para vermes intestinais. O problema é quando é a cisticose, porque ela já se instalou ali nos tecidos. Então, é uma associação de que do antihelmíntico também com da droga que vai atacar o parasita, mais um anti-inflamatório para minimizar o efeito inflamatório, minimizar o efeito da lesão ali. Ok? Então é isso, gente. São doenças muito simples, mas que têm importância de saúde pública nas populações. Ok? Na próxima aula nós vamos falar de mais uma doença agora causada por nematóides, né? Que também é uma parasitose intestinal, com características de epidemiologia muito semelhantes a essas que nós já vimos até agora, ok? E nos quais a educação em saúde é fundamental. Pessoal, eu encontro vocês na nossa próxima aula do bloco. Abraço a todo mundo.